Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 4 de abril de 2025 e este canal tem por objetivo a salvação das nossas almas e pretendemos morar no céu, na morada em que Jesus está preparando para nós, como diz a palavra de Deus. Para quem vem pela primeira vez, eu acho interessante que você assista ao vídeo que fizemos do dia 4 de fevereiro de 2025. Bem-vindo, Maria Leal. Bem-vinda. Hoje completa exatamente 2 meses que iniciamos o canal. Então, lá no vídeo do dia 4, a gente explica em detalhes o porquê que a gente o fez. Mas, resumindo bem rapidinho, um dia nós criamos a consciência de que esse corpo, quando menos esperamos, ele desfalece. Nossa alma dorme e vai ser acordada sendo levada ou para o céu ou para o inferno, simples assim. E eu prefiro ir para o céu do que para o inferno. Mas me caiu a ficha de que para que eu vá, eu não simplesmente vou. Para que eu vá, eu tenho que envidar alguns esforços para que isso aconteça. Porque se eu não fizer nada, eu garantidamente estarei indo para um local que eu não gostaria de ir. Então, esses esforços são necessários. E, consciente disso, eu decidi, ao invés de só envidar os esforços para mim, tentar, através desse canal, alertar e criar consciência ao maior número de pessoas possíveis de que isso é uma coisa relevante a ser feita. Porque, senão, nós já estamos perdidos. A Bíblia diz, o Novo Testamento diz, o Antigo também, de que nós estamos vivendo nas mãos do nosso inimigo. E estamos, com certeza, já perdidos, a não ser que a gente faça alguma coisa em prol da nossa salvação. E como fazemos isso? Através do Novo Testamento, que é a nossa nova aliança com Jesus. E usamos como referência a live da Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha, que de tudo que eu já procurei até hoje, ele é a pessoa que, para mim, melhor define e avalia a palavra de Deus. Em alguns momentos, o estudo dele é mais voltado àquelas pessoas que já têm feito a obra de Deus e tal. Então, ao estudo dele, eu adiciono algumas informações que me parecem voltadas mais especificamente ao nosso objetivo, né? As pessoas assim comuns como você e eu que estão aí na busca da salvação. Ok? Fazemos isso de segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, porque criar intimidade com Deus não é uma coisa que a gente faça aleatoriamente ou de vez em quando, uma vez por semana. Não, nós queremos criar intimidade com Deus mesmo de tal forma que a gente tenha um relacionamento próximo dele, que a gente comece a se comportar cada vez mais no sentido de buscar a nossa salvação. Então, todos são bem-vindos, independente de credo, independente de denominação, independente de cor, raça, tamanho, se é gordo, magro, homem, mulher, enfim, não importa. O que importa é que você também esteja interessado em buscar esse caminho da salvação da tua alma. Hoje a gente vai ler um texto que é muito dirigido a isso. Aliás, a maior parte da Bíblia mas esse texto de hoje ele é bem esclarecedor, assim. E é um que deveria ser lido, estudado e compreendido por todos, para que a gente desperte assim, da letargia que a gente está com relação a isso e que a gente acorde, né, para mudar as nossas atitudes e para que a gente seja salvo desse castigo preservado para todos os que não creem nas Escrituras. E para que a gente realmente se arrependa dos nossos pecados e busque o caminho da salvação. O texto de hoje é Marcos 9:42 a 50. Ontem a gente leu Marcos 41 especificamente, né? Ficamos nele. Hoje é de 42 a 50. E diz assim: E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançado no mar. E se tua mão
te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, porque para o fogo que nunca se apaga. E onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. E onde o seu bicho não dorme, o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E a gente vai se ater hoje ao texto de 43 e 48, que fala: se a tua mão se escandalizar, se o teu pé se escandalizar, se o teu olho se escandalizar, né? Lançou fora. Muito bem. É importante a gente primeiro entender que isso é uma metáfora, né? Esse texto é uma metáfora, ele não é para ser entendido literalmente. Teve um caso real, e é real isso, de que uma mãe cortou a mão do filho com um machado. O filho era ladrão e ela cortou efetivamente a mão do filho enquanto ele estava dormindo, né? Então não é por aí. Não adianta cortar uma mão fora ou cortar um pé fora ou tirar o olho, não é o que resolve, não é física a questão, né? A mão, o pé e o olho significam os diversos comportamentos que os que agem de forma contrária à vontade de Deus têm. Então, temos que ver e ter essa referência de comportamento e não literalmente físico. Lucas 1:71 diz assim: para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Romanos 3 diz assim: os teus pés são ligeiros para derramar sangue. Mateus 6:22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti são trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então a gente vê que a palavra de Deus já nos esclarece um pouquinho mais, né, o que são essas mãos, os pés e os olhos, tal. Portanto, o texto nos fala de comportamentos que nós temos que nos levam a pecar, né? O pastor deu alguns exemplos clássicos pertencentes à vida cotidiana com relação a isso. Ele diz, por exemplo, quem trabalha de Uber. Uber traz, assim, inúmeras possibilidades que levam a pessoa a pecar. Se esse é o seu caso, melhor sair do Uber. Você trabalha no jogo do bicho e pode manipular resultados para o teu benefício, para o benefício de alguém, que no final vai ser para ti. Melhor você sair fora do jogo do bicho. Se você trabalha na polícia e é corrupto e não consegue abandonar a corrupção, melhor sair da polícia. Se você se prostitui, e a bebida normalmente precede a prostituição, né? Fica longe da bebida, né? Aquilo que nos leva a pecar tem que sair da nossa vida. Se existe alguma coisa que a gente já sabe que eu começo por aqui, acaba me levando para... Sai fora, né? Evita aquilo. Tem aqueles amigos, né, com que de repente saímos e que nos leva à bebida, um relacionamento ilícito. Melhor ficar longe deles, né? Dele ou dela. Ou aquela amizade, né, em que ela é muito dada ou ele é muito dado e de repente eu acabo me dando também, né? Não é assim? É melhor cortar esse relacionamento do que ir com ele ou com ela para o inferno. Em relação a isso, tem dois textos em Provérbios bem esclarecedores, assim, bem objetivos com relação a isso, que diz assim, Provérbios 33, 26 e 27. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda
é a prostituta, e poço estreito, a estranha. Alerta claro, né? Em Provérbios 7, de 1 a 27, ele é mais claro com relação a isso, ainda em relação a isso. Ele diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus olhos, escreve-as na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, ou seja, sem juízo, né? Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho para sua casa. No crepúsculo da tarde e do dia, na escuridão e trevas da noite. Eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Ela era alvoroçada e contenciosa e não parava em casa aos seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele. E o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: Sacrifícios pacíficos tenho contigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua alface. E te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará para casa. Seduziu-o com a multidão de suas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Ele segue logo, como boi que vai para o matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estais atentos às minhas palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela andam foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Bem-vindo, Tânia. Bem-vinda. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ler isso, todos os jovens principalmente, e não só jovens, né? Acontece com todo mundo praticamente, né? São raras as pessoas que escapam desses laços aí. Então, sábio foi Salomão que escreveu essas coisas, né? Precisamos, então, nos desviar daquilo que nos leva ao pecado, porque se a gente deixar, a gente cai, e cai mesmo. Né? Me parece que desviar é a palavra-chave, né? Em Provérbios ainda diz assim, né? O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Sempre lembrando, né, que a nossa alma é o que permanece vivo depois que o nosso corpo desfalece. Né? Nosso corpo não funciona mais, nós continuamos, só que não nesse corpo, mas na nossa alma, que no primeiro momento dorme e depois vai ao juízo. Então, assim, o alto caminho dos retos é desviar-se do mal para o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Em Jó 1:1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era um homem sincero e reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Jó 33:30 Para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Provérbios 13:14 A doutrina do sábio é uma fonte da vida para desviar dos laços da morte. Então, assim,
Tem inúmeras passagens na palavra de Deus que deixam claro o seguinte, ó, se desvia. Vamos nos desviar daquilo que nos leva a pecar. Né? Por quê? Voltando ao versículo, né, do texto em avaliação hoje, 44, que é repetido mais 2 vezes, diz assim, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Em Isaías 14, que fala da queda de Satanás, ele cita os bichos, né? Diz assim, já foi derribada no inferno a tua soberba, como o som dos seus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Está falando aí do período do fim, né? Então, veja que sendo tomado pelo inimigo, a nossa alma permanece viva. Né? Assim como estamos só que sem o nosso corpo. E a sensação, diz a palavra, é essa, de sermos comidos pelo nosso bicho. Veja bem, ele não diz assim, pelo bicho do inferno, não. Nós somos comidos pelo nosso bicho. O que infere que é o bicho que nós criamos pelos nossos pecados. Cada um tem o seu. É o nosso bicho que nós criamos pelo nosso pecado, somados à sensação de estarmos queimando. Então, assim, me parece que não é nada agradável a gente estar ali. Me parece que é bem desagradável estar ali sendo consumido pelo fogo e sendo comido pelo nosso bicho. Porque diz que o nosso bicho não morre. Me parece que não morre porque aí nossos pecados já não têm mais como ser perdoados. Como é que o nosso bicho vai morrer se nosso pecado não há mais perdão para nossos pecados? Porque o período que nós tínhamos para nos salvar, que é esse agora, a gente irrelevou. Eu disse, deixa para lá, esse negócio é bobagem. Né? Porque não cremos em Jesus quando podíamos encontrar. Então, não há mais como matar o nosso bicho. E o fogo nunca se apaga. O que é próprio de qualquer descrição que se faz do inferno. Em Marcos 13 está escrito assim, assim será a consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Maus para um lado, os justos pelos outros. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja bem, de novo cita a fornalha de fogo, né? Em diversas passagens é isso. Até que venha o juízo final, como descrito em Apocalipse 20, que aí diz assim, e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam entre os livros, segundo as suas obras. O que deixa claro assim que tudo que nós fazemos está registrado. Não há nada, absolutamente nada que façamos que não está registrado. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, ou seja, seremos julgados conforme as obras nossas, o que fizemos aqui, que está registrado no livro. E deu ao mar os mortos que nele havia, porque há mortos no mar, debaixo da terra, enfim, né? E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, a morte e o inferno para os que estão lá, né? Deram os mortos que estarão lá, os que estarão, né? Eu espero não estar entre eles. Essa consciência que eu acho que todos nós deveríamos ter, porque quando essa consciência realmente a ficha cair, cara, a gente vai perceber que a coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida é a salvação da nossa alma, o resto é tudo bobagem.
Tudo que nós vimos aqui, essa materialidade, é tudo que... Para quê? Para depois estar ali? Será que a gente não deve dedicar um tempo a mais para a nossa salvação e não prestar atenção nisso? Para mim, o meu momento mais importante da vida hoje é quando eu faço isso, quando eu estou atento a isso, que eu deveria estar 24 horas por dia. Então, vamos voltar ao texto. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí é quando a alma também será eliminada, né? Que é a segunda morte. A primeira é a morte do corpo. E aí nós ficamos lá no céu e no inferno, e quem estiver no inferno sofrerá esta segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha aí é o fim. Então, qual é a nossa opção? Né? Será que a gente tem a consciência disso aí que vai nos acontecer? Vai nos acontecer. O mundo foi entregue ao maligno. Se não fizermos nada, esse é o nosso destino. Mas podemos fazer alguma coisa. É isso que a gente está buscando fazer aqui. É por isso que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui buscando o caminho da nossa salvação. Buscando conscientizar o máximo de pessoas possíveis de que se nós não fizermos nada, é o que vai nos acontecer. Porque nós vivemos no maligno, fomos encantados por ele e aqui estamos. E se não fizermos algo diferente, se não passarmos a crer na Escritura, crer em Jesus, sermos batizados, buscarmos esse caminho da verdade e da vida, nossa conclusão é o que a gente falou há pouco aí. Acho que por hoje eu vou terminar aqui lendo Deuteronômio 30, que é interessante. Diz assim: vês aqui, hoje te proponho, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, o qual passas a possuir. Então, temos aí a opção. Ninguém pode dizer depois que eu não sabia. Sim, nós sabíamos. Como nós lemos ontem, diz que depois que todos conhecerem o Evangelho de Deus então virá ao fim. E o Evangelho de Deus ele está sendo distribuído ao mundo assim, como estamos fazendo agora através da internet. Então, vai chegar um momento que ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia. Todos sabíamos e todos tivemos a chance de optar. Então, por hoje é isso. Nós temos que nos desviar do mal. Precisamos trazer à consciência o que nos leva ao mal e nos desviar disso. Então, peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos protegendo e abençoando, para que a cada dia nós estejamos mais alinhados no caminho da salvação. E que vejamos milagres na nossa vida. Amém? Se você gostou, como sempre, deixa o teu joinha, lança uma semente, clicando aí embaixo no compartilhar. Compartilha com alguém. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. E tudo isso ajuda essa mensagem a ser levada para mais pessoas através do YouTube, ok? Então, um ótimo final de dia para você. Hoje é sexta-feira, então voltaremos na segunda-feira. E não esqueça, sábado e domingo, dá uma olhadinha na Bíblia, lê mais um pouquinho da Palavra de Deus. Acompanhe os cultos e não vamos nos afastar nunca da Palavra. Vamos a cada dia buscar estar mais perto de Jesus, ok? Então, um ótimo final de semana
Fica com Deus e até segunda-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, estaremos aqui novamente. Até mais.